Imagine um ser que reside na encruzilhada de todas as possibilidades. Um guardião invisível que detém as chaves do seu destino, capaz de abrir portas para a prosperidade ou fechar caminhos para o infortúnio. Nas profundezas da cultura iorubá, emerge uma figura enigmática, reverenciada e temida, Eleguá. Prepare-se para desvendar os segredos deste poderoso orixá, cuja influência se estende por diversas religiões e cujo simbolismo ecoa através dos tempos. Quem é, afinal, Eleguá? De onde surgiu essa divindade tão crucial? E quais mistérios se escondem por trás de seus símbolos e rituais? Fique conosco até o final para descobrir. Eleguá emerge das profundezas da cosmologia iorubá não como uma figura com um ponto de nascimento singular na história, mas sim como uma força primordial que teceu a própria existência. Suas raízes se agarram firmemente ao solo da África Ocidental, com a Nigéria sendo um dos seus epicentros ancestrais de veneração. A antiguidade de seu culto ecoa através das gerações, marcando-o como um dos pilares fundamentais do panteão iorubá. Ao longo de sua vasta influência, Eleguá se manifesta sob uma miríade de nomes, cada um ressoando com nuances de seu multifacetado ser. Conhecido como Eleguá, ele personifica o orixá dos caminhos e das oportunidades. Ao ser chamado de Elegbara, seu aspecto de poder bruto e força indomável é evocado. No Brasil, a designação Exu Elegbara frequentemente acompanha seu nome, integrando-o ao contexto sincrético local sem diminuir sua essência primordial. Cada título é uma chave para compreender uma faceta diferente de sua complexa personalidade. As representações visuais de Eleguá também dançam entre a dualidade da vida. Ora surge como uma criança travessa, personificando a inocência dos começos, a energia lúdica e a imprevisibilidade dos novos caminhos que se abrem. Essa imagem evoca a ideia de potencial ilimitado e a constante surpresa que a jornada da vida reserva. Em contraste, ele também se manifesta como um ancião sábio, carregando o peso da experiência e o conhecimento intrínseco dos atalhos e dos perigos que espreitam ao longo da estrada. Essa representação simboliza a sabedoria acumulada, a compreensão dos ciclos da vida e a capacidade de guiar com discernimento. Através dessas duas faces, Eleguá abraça a totalidade da existência, do nascimento ao declínio. As histórias e os mitos que envolvem Eleguá são ricos em ensinamentos e revelam as diversas facetas de sua personalidade e poder. Uma narrativa icônica é o seu encontro com Orunmilá, o orixá da sabedoria e da adivinhação. Conta-se que, através de sua astúcia e conhecimento dos caminhos ocultos, Eleguá auxiliou Orunmilá a obter o prestigiado cargo de adivinho. Essa história não apenas ilustra a inteligência sagaz de Eleguá, mas também sublinha a importância de sua permissão para que a sabedoria e a clareza se manifestem. Sem a anuência do guardião dos caminhos, mesmo o oráculo mais poderoso pode permanecer silenciado. Outro mito fundamental destaca o papel de Eleguá como mensageiro divino entre o Orun, mundo espiritual, e o Ayé, mundo terrestre. Sua agilidade e capacidade de transitar entre essas dimensões o tornam um elo essencial para a comunicação entre os orixás e a humanidade. Ele é quem leva as oferendas e as preces dos fiéis aos seus destinos espirituais e traz de volta as bênçãos e as mensagens dos céus. Essa função de intermediário confere a Eleguá uma posição de poder e influência inigualável. Além dessas narrativas centrais, inúmeras outras histórias pintam um retrato multifacetado de Eleguá. Algumas o mostram como um ser travesso e brincalhão, capaz de pregar peças e testar a paciência dos humanos e até mesmo de outros orixás. Outras o revelam como um agente da justiça, intervindo em situações de desequilíbrio e restaurando a ordem. Cada mito contribui para a compreensão da complexidade de Eleguá, um orixá que personifica a própria dinâmica da vida, com seus desafios, oportunidades e reviravoltas inesperadas. A personalidade e a atuação de Eleguá são multifacetadas, refletindo-se em uma série de características que o definem como um dos orixás mais dinâmicos e influentes. Senhor das encruzilhadas, Eleguá governa os pontos de encontro dos caminhos, tanto físicos quanto metafóricos. Isso significa que ele tem influência sobre as escolhas que fazemos, as oportunidades que surgem e a própria direção que nossa vida toma. Sua atuação aqui se manifesta na capacidade de abrir ou fechar essas vias, influenciando o nosso destino. Guardião das portas, ele é o porteiro entre os mundos, o elo entre o plano material e o espiritual.
Sua atuação se manifesta na permissão ou impedimento da comunicação com outras divindades e na abertura ou fechamento de acesso a diferentes energias e influências em nossas vidas. Mensageiro divino. Eleguá é o principal comunicador entre os orixás e os seres humanos. Sua atuação se manifesta na capacidade de levar nossas preces e oferendas aos seus destinos espirituais e de trazer de volta as mensagens e bênçãos dos céus. Astúcia e inteligência. Eleguá é conhecido por sua esperteza e sagacidade. Sua atuação se manifesta na habilidade de encontrar soluções inesperadas para problemas, de superar obstáculos com criatividade e de influenciar situações de maneiras sutis e eficazes. Transformação e mudança. Ele está intrinsecamente ligado aos momentos de transição e às alterações de percurso na vida. Sua atuação se manifesta na facilitação da adaptação a novas circunstâncias, no impulso para romper com o velho e abraçar o novo. Dualidade. Sua representação como criança e ancião espelha os ciclos de início e fim, potencial e experiência. Sua atuação se manifesta na capacidade de compreender e atuar em diferentes fases da vida, com a energia da juventude e a sabedoria da idade. Imprevisibilidade. A natureza travessa de Eleguá pode trazer surpresas e reviravoltas inesperadas. Sua atuação se manifesta na capacidade de nos tirar da zona de conforto, de nos apresentar a novas perspectivas e de nos lembrar que a vida nem sempre segue um curso linear. Justiça. Apesar de sua natureza às vezes ambígua, ele também atua como um agente do equilíbrio e da retidão. Sua atuação se manifesta na capacidade de restaurar a ordem em situações de injustiça e de garantir que as ações tenham suas devidas consequências. Oportunidades. Eleguá tem o poder de abrir caminhos para novas possibilidades e empreendimentos. Sua atuação se manifesta na criação de circunstâncias favoráveis para o sucesso, na apresentação de novas chances e na facilitação de encontros significativos. Desafios. Da mesma forma, ele pode fechar caminhos e apresentar obstáculos para testar a força e a sabedoria. Sua atuação se manifesta na capacidade de nos fortalecer através da superação de dificuldades e de nos ensinar importantes lições ao longo do caminho. Inícios e finais. Sua presença marca tanto o começo quanto o término de ciclos importantes. Sua atuação se manifesta na facilitação de novos começos, no encerramento de fases que já não servem e na garantia de que cada ciclo tenha seu devido tempo. Movimento. Eleguá personifica a dinâmica da vida, o fluxo constante e a necessidade de adaptação. Sua atuação se manifesta na promoção da mudança, na quebra da estagnação e no incentivo à busca por novos horizontes. Equilíbrio. Sua dualidade inerente busca a harmonia entre as forças opostas. Sua atuação se manifesta na capacidade de mediar conflitos, de encontrar o ponto de equilíbrio em situações complexas e de promover a estabilidade. Proteção. Ele atua como um guardião para aqueles que o reverenciam e para seus lares. Sua atuação se manifesta na defesa contra energias negativas, na prevenção de perigos e na garantia de segurança em momentos de vulnerabilidade. Abertura. Eleguá facilita a comunicação clara e a compreensão mútua. Sua atuação se manifesta na eliminação de barreiras na comunicação, na promoção do diálogo e na facilitação do entendimento entre diferentes partes. Fechamento. Ele também possui o poder de encerrar ciclos e situações que já não servem. Sua atuação se manifesta na capacidade de nos ajudar a deixar para trás o que nos impede de progredir e de abrir espaço para o novo. Sorte e azar. Sua influência pode trazer tanto prosperidade quanto provações, dependendo das circunstâncias e da sua interação com os indivíduos. Sua atuação se manifesta na capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos de maneiras que podem ser percebidas como boa ou má sorte. Aprendizado. Os desafios que ele apresenta muitas vezes carregam lições valiosas para o crescimento pessoal e espiritual. Sua atuação se manifesta na oportunidade de desenvolvermos resiliência, sabedoria e uma compreensão mais profunda da vida através das dificuldades. Fundamento. Eleguá é considerado um dos orixás primordiais, essencial e presente em todos os rituais e cerimônias. Sua atuação se manifesta como a base sobre a qual todas as outras interações espirituais se estabelecem, sendo o primeiro a ser reverenciado para que qualquer outra comunicação seja possível. Objetos de poder. As ferramentas do destino. Eleguá se manifesta através de ferramentas e objetos carregados de simbolismo e poder.
cada um refletindo uma faceta de sua atuação no mundo. O ogó, ou agogô de Eleguá, é um pequeno sino de metal que ressoa com um som vibrante e característico. Em rituais e cerimônias, o toque do sino serve como um chamado direto ao orixá, atraindo sua atenção e marcando o ritmo dos cânticos e das danças em sua homenagem. O som metálico age como uma frequência que estabelece uma conexão energética entre os devotos e a presença de Eleguá, facilitando a comunicação e a manifestação de seu axé. O ogó é uma clava de madeira habilmente entalhada, frequentemente adornada com búzios e contas coloridas. Este objeto simbólico representa a autoridade e o poder de Eleguá para abrir caminhos, remover obstáculos e exercer sua vontade sobre as situações. Ao empunhar o ogó, o orixá manifesta sua capacidade de transformar a realidade e de direcionar o fluxo dos acontecimentos. Em algumas representações, Eleguá porta um pequeno facão, conhecido como obé. Este instrumento afiado simboliza a sua capacidade de cortar laços negativos, de abrir trilhas em meio à densa floresta dos desafios e de superar as dificuldades com determinação e precisão. O facão representa a força para romper barreiras e para trilhar novos percursos. As chaves, chamadas Aqueloju, são um dos símbolos mais diretos e eloquentes do papel de Eleguá como guardião das portas e dos caminhos. Elas representam seu poder de conceder ou negar acesso, de abrir ou fechar oportunidades em diferentes aspectos da vida. As chaves simbolizam o controle sobre as entradas e saídas, as passagens e as transições. Eleguá frequentemente carrega um pequeno saco ou bornal, conhecido como apo. O conteúdo misterioso deste receptáculo pode variar, mas simbolicamente representa sua capacidade de guardar segredos, mistérios e as surpresas que ele pode trazer ao longo da jornada. O apo é um lembrete da natureza imprevisível da vida e da sabedoria que reside no desconhecido. Os búzios, chamados Ero, possuem uma dupla função no culto a Eleguá. Além de adornarem sua representação física, eles são também poderosas ferramentas de comunicação e adivinhação. Através do lançamento e da interpretação dos búzios, os sacerdotes podem receber mensagens diretas do orixá, revelando o futuro e oferecendo orientação para os caminhos da vida. As moedas, conhecidas como ovó, são frequentemente oferecidas a Eleguá e integram seus assentamentos. Elas simbolizam a prosperidade, o movimento financeiro, a abertura de caminhos para a abundância e a capacidade de superar dificuldades materiais. As moedas representam o fluxo de riqueza e a busca por estabilidade. Pequenas cabaças, chamadas Igbagba, são utilizadas para conter líquidos e outros elementos oferecidos a Eleguá. Como recipientes, elas simbolizam a capacidade de nutrir, de preservar e de conter as energias e as bênçãos do orixá. O assentamento, conhecido como Igbo Elegba, é o local sagrado onde a presença física e o poder de Eleguá são cultuados. Ele congrega diversos objetos consagrados, como pedras específicas, otá, ferramentas de ferro, búzios, contas e outros elementos simbólicos, dispostos de maneira ritualística. O assentamento é o ponto focal da conexão entre os devotos e a energia vibrante de Eleguá. Rituais e a linguagem dos símbolos. O culto a Eleguá é permeado por rituais e símbolos que expressam sua natureza e poder. As cores vermelho e preto são intrinsecamente ligadas a Eleguá. O vermelho simboliza a vida, a energia, a paixão e a força, enquanto o preto representa a morte, o mistério, o desconhecido e o potencial. Juntas, essas cores refletem a dualidade essencial de sua existência e sua capacidade de transitar entre diferentes planos. A cabeça estilizada de Eleguá, adornada com búzios como olhos e boca, é um símbolo poderoso. Os búzios como olhos representam sua visão perspicaz e sua capacidade de observar todos os caminhos. A boca de búzio simboliza sua voz, o canal de comunicação com os devotos e o meio pelo qual ele transmite suas mensagens. O colar de contas vermelhas e pretas é outro símbolo fundamental, representando o ciclo contínuo da vida e da morte, a alternância entre alegria e tristeza, sucesso e desafio, a própria dinâmica da existência sobre a qual Eleguá tem influência. As oferendas a Eleguá são variadas e incluem elementos como doces, aguardente, charutos, pipoca e pequenos brinquedos, quando representado como criança. Cada oferenda carrega um significado específico e visa agradar o orixá, buscando sua benevolência e a abertura de caminhos.
As oferendas a Eleguá são variadas e incluem elementos como doces, aguardente, charutos, pipoca e pequenos brinquedos, quando representado como criança. Cada oferenda carrega um significado específico e visa agradar o orixá, buscando sua benevolência e abertura de caminhos. A saudação Laroye ressoa como um reconhecimento profundo da presença e da autoridade de Eleguá. Ao proferir Laroye, os devotos saúdam sua capacidade de abrir e fechar caminhos e pedem sua permissão e proteção para todas as empreitadas. É fundamental compreender que Eleguá é sempre o primeiro orixá a ser cultuado em qualquer ritual iorubá. Essa primazia reconhece seu papel essencial como o abridor de caminhos e o intermediário indispensável para qualquer comunicação com as outras divindades. Sem a sua permissão, nenhuma interação espiritual pode efetivamente ocorrer. 7. Em um mundo repleto de incertezas, onde os caminhos se cruzam a todo instante, Eleguá permanece como o eterno guardião das decisões e destinos. Sua força não conhece fronteiras, e seu poder ecoa através das gerações, guiando os passos de quem busca sabedoria e proteção. Hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa poderosa divindade, mas a jornada não termina aqui. Nosso canal é um verdadeiro santuário de conhecimento sobre a história da África, os mitos, os orixás e a cultura ancestral que moldou o mundo como conhecemos. Não deixe para depois. Inscreva-se agora, ative as notificações e venha descobrir outros vídeos que vão ampliar sua visão e sua conexão com as raízes sagradas. Compartilhe este conteúdo com aqueles que valorizam a ancestralidade e a espiritualidade verdadeira. Eleguá já abriu esse caminho para você. Agora é sua vez de atravessar. Axé.